Mas por que que lá no exterior, principalmente na parte norte do planeta, não no sul do planeta, que é bem mais desfavorável à África, o Brasil e etcétera, né, a cultura de filantropia é muito desenvolvida. Então nos Estados Unidos, por exemplo, em Seattle, se você é muito rico, você investe. Se você é acadêmico, você é do conselho da organização. Se você não é uma coisa nem outra, você é voluntário. Aqui no Brasil, você é cidadão só no voto. Olá, você está no canal Brasil, uma iniciativa da FEComércio São Paulo. A entrevista de hoje é feita em parceria com a revista Problemas Brasileiros. Nós vamos conversar com a Vera Cordeiro, que é médica, fundadora do Instituto Dara. O Instituto já ajudou milhares de dezenas de crianças internadas em hospitais públicos brasileiros, ao entender que às vezes o problema não é só aquela doença ali que levou à internação, mas é uma moléstia muito mais grave e crônica que atinge toda a família, que é a pobreza. Vera, muito obrigada pela sua presença aqui, é muito bom ter você. Obrigada a você, uma grande oportunidade de contar essa história dessa organização. Vera, então, queria que você começasse nos contando quando foi que você entendeu que, às vezes, a questão da saúde estava muito além daquela internação ali e resolveu atuar no combate à pobreza extrema. Eu trabalhei durante 20 anos no Hospital da Lagoa, que é o Hospital Federal do Rio de Janeiro, né, trabalhei de 78 a 98, mas como eu fui chefe do setor de psicossomática na pediatria, por exemplo, a gente tratava a Priscila com pneumonia. Ela saía curada, ou praticamente curada, continuando o tratamento em casa. 3 meses depois, ela estava de volta no hospital com uma outra patologia, gastroenterite, por exemplo. E você vai: "Priscila, você de novo?". Aí eu comecei a perceber que, na realidade, o que levava a Priscila a adoecer, a doença era a ponta do iceberg. Por trás da doença, chovia dentro da casa, não tinha alimentação saudável, a mãe estava deprimida. E eu comecei a perceber que o ato médico não se completava. Não se completa não só no Brasil, como no mundo. Não é um problema brasileiro. Não é falta de recursos. Tem ótimos médicos no Hospital da Lagoa, era muito bem equipado na época que eu trabalhei lá. Então, o problema é que a medicina tradicional, tanto no Brasil como no Ocidente e em outros locais, outros países, o ato médico não se completa, porque não leva em consideração os determinantes sociais do adoecer. E aí, como é que foi essa transição para a atuação no empreendedorismo social? É uma loucura, porque foi realmente uma aventura. Eu entendi que eu tinha que sair dos muros do hospital e criar algo totalmente inovador, que desse conta dos determinantes sociais do adoecer. Então eu, para falar a verdade, não tinha ideia do que eu queria fundar. E deu certo justamente por causa disso, que nós fomos ouvindo, por exemplo, eu atendia de manhã a criança no hospital como médica e encaminhava para a nossa primeira sede, que eram umas cavalariças dentro do Parque Lage, no Rio de Janeiro. E ali um grupo de voluntários fazia uma anamnese, um questionamento, para quem não é da área médica, mais profundo com a mãe, para entender qual era a situação da mãe, da família, porque você não dá para cuidar da criança se você não cuida dos pais. E normalmente no Brasil, nas classes mais vulneráveis, a pobreza tem raça e tem gênero. É uma mulher da raça negra que cuida dos idosos, gera dinheiro, cuida dos filhos. É em cima dessa mulher que a pobreza, recai. Então uma das formas de você ajudar a primeira infância, é você ajudar essa família, essa mulher a se tornar, autossuficiente, a ter autoestima, a conseguir ser protagonista do seu próprio destino. Então, para você entender melhor como é que eu fiz a transição de médica para empreendedora social, eu comecei rifando pedaços de retalhos porque eu tinha uma amiga que trabalhava numa confecção e tinha retalhos. Então eu pesava retalhos dentro de uma cavalariça e vendia. Eu disse: "Eu enlouqueci, eu saí do status quo, eu sou uma médica vendendo retalhos numas cavalariças". Mas eu tinha tanta firmeza de que eu precisava ir muito além do ato médico para que esse se completasse, não porque eu era da minha cabeça, mas eu percebia que era um ciclo vicioso: miséria, internação, reinternação e morte. E o ato médico não dava conta. Então,
Já no Parque Lage, eu comecei porque o empreendedor social, Juliana, ele é um aglutinador. Ele quando o empreendedor é um empreendedor que tem ética e que está compromissado com a missão, depois eu comecei a perceber que tinha uma missão, né. Eu virei fellow da Choca, foi um momento fundamental. A Choca é uma organização internacional que apoia empreendedores sociais no mundo. Quando eu virei fellow da Choca, eu falei: "Tem alguém nos Estados Unidos que sabe o nome da loucura que eu estou fazendo. Eu sou uma empreendedora social, além de médica, eu sou uma empreendedora". E eles foram fundamentais na minha história e na história do Dara, que foram os primeiros a entender que aquele trabalho não era um trabalho pequeno, era um trabalho que ia mudar, ia fazer uma mudança sistêmica no conceito de saúde. O Dara fez uma mudança sistêmica. Quando você fala em saúde do ponto de vista histopatológico ou só biológico, não é verdadeiro. Se você não faz a saúde do ponto de vista biopsicossocial, atende o paciente como um todo, você não cura, você não controla uma doença crônica. E como é que você foi estruturando isso? Hoje a família chega lá no instituto e como é feito esse encaminhamento? Quais são qual é a ótica? Como que vocês olham para aquela família e percebem cada falta É. ali? Agora, essa pergunta é muito interessante, porque eu posso explicar. Comecei há 33 anos atrás, explicando o começo do Dara, né, pouquíssimos 30 voluntários, 1.600 voluntários passaram pelo Dara, tivemos mais de 5.000 horas de consultoria da McKinsey, né, tivemos a Vina, a Choca, a Schwab, ganhamos o prêmio Skoll em Oxford, quer dizer, tivemos todos os reconhecimentos que o empreendedor social pode ter. E com isso vieram recursos. Então o que que as famí hoje em dia a gente recebe famílias não só do Hospital da Lagoa, recebemos de 6 entradas, né, o Hospital Maria Amélia Buarque de Holanda, Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, o Hospital da Lagoa, o CRAS de Botafogo, que é o Centro de Referência de Assistência Social de Botafogo, 2 escolas públicas e o Tribunal de Justiça. Então vem famílias hoje em dia que não têm filhos doentes, mas são pobres. Então, o perfil de atendimento, o que que a gente faz com essas famílias? Como é que é o plano de ação familiar? As famílias chegam desses 7 locais que eu falei, e elas na realidade, é feita uma anamnese profunda, para entender como é que está a sua vida em 5 áreas: a área de saúde, educação, moradia, renda e cidadania. Me lembro que uma enfermeira disse assim: Doutora Vera, a senhora trabalhou como clínica geral, depois a senhora fundou o setor de psicossomática, a senhora é irmã de caridade? "O que que a senhora está fazendo?" Eu falei: "Olha, eu não sei, só sei que o ato médico não se completa. Então vamos fazer algo diferente, para ver se isso acontece". Então, hoje em dia a gente recebe, como eu disse, não só crianças doentes, mas crianças pobres, oriundas de escolas públicas do Rio de Janeiro. Então essas crianças chegam e como a pobreza ela é multidimensional, tem várias dimensões, tem a dimensão de habitação da pobreza, a dimensão de saúde mental, que a gente estava conversando sobre pobreza, tem a dimensão, de geração de renda, saúde, educação, moradia, renda e cidadania. Me disseram: "Doutora Vera, isso é um programa de governo". Eu falei assim: "É um programa de governo feito pela sociedade civil. É por isso que está dando certo, porque os governos trocam, e a sociedade civil a Udara vai crescendo e cada vez se multiplicando mais". Então a família chega no Dara e passa por essas 5 áreas, passa por médicos, passa por psicólogos, nutricionistas, pela arquiteta, assistente social que vai visitar, e por uma pessoa que ajuda a família. Quais são os seus talentos? Como é que você se vê gerando renda? Porque a gente aqui não é farmácia e supermercado, você vai receber comida e remédio, porque você está no estado de pobreza, mas o nosso objetivo é fazer com que você se torne autossuficiente. Então ela já entende desde o início, e eu falo ela, porque em geral é uma mulher da raça negra, que toma conta da família como um todo. Então leva 2 anos esse projeto, e a cada mês ela tem quase que um dever de casa, ela tem que, atingir algumas metas, por exemplo, vacinar os filhos, vacinação de todos os filhos, levar entender qual é a clínica do SUS que mais perto da casa dela, onde ela está referenciada, muitas vezes quando é um problema agudo, o médico do Dara vai atendê-la, mas em geral ajuda a navegar no SUS. Depois a nutricionista vai fazer uma nutrição especial para aquela família, cada membro da família. Depois o psicólogo vai tratar quando há casos de depressão, e a arquiteta vai visitar para fazer um pequeno reparo, às vezes melhorar o telhado para parar de chover dentro da casa.
Então, e a geração de renda é fundamental. Então, não adianta se você quiser ser cabeleireira, eu te ensinar, você cozinhar para você vender doces, fazer bolo. Se o seu talento é ser enfermeira, eu não adianta eu te ajudar não. Então eu tenho que descobrir teu talento, junto com você, né, olho no olho, fazer um vínculo forte com as famílias, e aí leva 2 anos, é o tempo para a família se tornar autossuficiente. E só para completar, o Georgetown University provou que quando a família tem alta do Dara, né, 3, 5 anos pós-alta, a renda dobra, praticamente dobra. As reinternações caem em 86%. E no início só 28% tinha casa própria. 3, 5 anos depois, 50% tem casa própria. Então isso foi Quer o que dizer, não saiu é no que livro. vocês deram a casa, eles conquistaram a Conquistar. partir das ferramentas que aprenderam a utilizar É que ali. o remédio Dara, chamando Dara de medicamento, é um remédio que dura longamente, quer dizer, a família sai da instituição e continua o seu desenvolvimento humano. E você acha que poderia ter uma integração mais eficiente entre políticas públicas e empreendedorismo social? Total, Juliana. Eu estou convencida disso, aliás, porque o Dara já fez isso, né. Nós primeiro, em 2009, nós viramos política pública em Belo Horizonte. Recentemente, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, nós viramos política pública na cidade de Itu. Fizeram Cuidar Itu. Então nós fomos para lá, né, um grupo de expansão do Dara, Sabrina Pocha, nossa diretora executiva, foi para lá, liderou esse projeto e virou política pública, né, virou uma lei. Só que as políticas públicas municipais, muda o gestor, muda o prefeito, às vezes não acaba, mas, de certa forma desidrata, tirando recursos. O meu sonho é que o Dara tem que virar política pública federal, porque na realidade, é um aprimoramento do Bolsa Família. Eu acho o Bolsa Família fundamental. Eu sou totalmente favorável, é um grande projeto brasileiro que deu muitíssimo certo, mas o Bolsa Família muitas vezes tem que ir além. As pessoas querem, fizemos uma pesquisa no Dara com as mães, e a gente perguntou: "O que que é saúde para você?". Eu imaginei que elas fossem dizer medicamento, renda. Elas falaram: "Saúde é oportunidade". Então o que o Dara dá para as famílias é oportunidades. Sim, porque às vezes a família precisa de uma coisa emergencial, mas também precisa de oportunidade para sair daquela situação, né. Foi interessante que você citou o Bolsa Família, que é um projeto bem-sucedido, elogiado no mundo inteiro. A FEComércio São Paulo tem um estudo, uma nota técnica, sugerindo que recursos do Bolsa Família que tiveram que ser muito impulsionados depois da pandemia, porque, de fato, o Brasil caiu numa situação do aumento muito grande da pobreza, talvez agora pudessem ser direcionados para políticas, diretamente voltadas para combate à pobreza na primeira infância. Eu queria saber o que você pensa disso, se a gente poderia, fazer um direcionamento mais eficiente de recursos para essa faixa da população. Eu acho essa pergunta fundamental. Primeiro porque eu quero conceituar mais já a primeira infância para você. A primeira infância é uma grande, eh, vai de 0 a 6 anos. É uma grande oportunidade de você investir num país que dá certo. Que se você é nessa faixa etária que existe o desenvolvimento físico, emocional, intelectual, social. Essa é uma faixa de oportunidade fundamental se você quiser melhorar o país como um todo, porque essa faixa, se você investe na primeira infância, isso não sou eu falando, isso é um consenso mundial. Tem até um prêmio Nobel de economia, né, o James Heckman que fala. 28 milhões de crianças e adolescentes vivem na pobreza no Brasil. Então, se essas crianças todas vivem na pobreza, imagina a primeira infância, que é uma época de vínculo com a mãe, de aleitamento materno, quando a criança faz um vínculo afetivo, olho no olho, amamentando, ela está formando a parte psíquica dela para se tornar um adulto estável emocionalmente, produtivo, que vai contribuir com a sociedade. Aquela mãe que tem que trabalhar o dia inteiro para conseguir o jantar para a família, ela não tem tempo para fazer vínculo com os filhos. Então, é uma primeira infância que vai sofrer maus tratos, desnutrição, violência doméstica, feminicídio. Então, repara como o Brasil agora tem que pensar. O Bolsa Família é fantástico, mas tem que adiantar. O Dar é justamente a continuação.
A metodologia Plano de Ação Familiar, dar o nome da ação, a Plano de Ação Familiar, que já está em 4 continentes, tem que virar uma política pública federal, porque aí sim a primeira infância vai ter qualidade. Porque o plano de ação familiar cuida da família como um todo, de cada membro da família, dos filhos, em geral da mulher, né, mas se tem marido, do marido também, e promove um desenvolvimento nessas áreas todas. Então, a primeira infância, que é o futuro do país, o futuro do Brasil, está nas crianças hoje, de 0 a 6 anos. Se milhões de pessoas estão vivendo na pobreza, imagina qual é o futuro do nosso país. Então, isso é algo que tem que ser resolvido logo pelo FEComércio, por todas as instâncias de poder, por todas as organizações privadas e públicas no nosso país. E você acha que esse debate ele vem ganhando mais importância no Brasil ultimamente? Para te falar a verdade, não. Eu acho que sim. Por exemplo, a Unicef há muito tempo vem falando, né, e várias outras fundações americanas focam na primeira infância. Mas eu vou te dar um exemplo de tabagismo, Juliana. Tabagismo, por exemplo, fizeram uma campanha muito bem-sucedida e o número de fumantes brasileiros diminuiu drasticamente. Estou dando um exemplo de uma campanha extremamente bem-sucedida. Não sei te dizer os números, mas a gente sabe. Você sabe na sua família, no seu ambiente, você sabe que as pessoas diminuíram de fumar, que ficou provada a relação com câncer de pulmão, etc e tal. Eu acho que por mais que tenha sido algumas organizações e algumas políticas pensam na primeira infância, isso ainda é insuficiente. Tinha que ter uma propaganda maciça na mídia falando sobre a primeira infância. Falando sobre a gente fala muito de justiça social, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né. A gente veio, conversar sobre isso em São Paulo hoje, a desigualdade é gritante, e a desigualdade social gera violência, gera a gente está colhendo uma guerra civil não declarada em São Paulo, no Rio, no Brasil todo, é o grande problema nacional, é saúde, segurança, só que as pessoas não fazem uma conexão entre, a primeira investir na primeira infância, né, dar recursos para o país ficar menos desigual, para os próximos adultos, conseguirem, ter condições de trabalho de uma forma igual com a classe média alta, e aí sim ser um país próspero, ser menos desigual. Até é muito falado que quando os políticos colocarem seus filhos nas escolas públicas e forem tratados no SUS, as escolas públicas vão melhorar rapidamente e o sistema único de saúde, que é maravilhoso em termos a gente viu isso na pandemia, como o SUS é fundamental, mas muitas vezes é sucateado, vai diminuir isso, quer dizer, o SUS vai poder brilhar como sempre brilhou, mas mais ainda. Sim, você mencionou os políticos, eu queria saber de você o que poderia ser aprimorado em termos de legislação para que essa parte da sociedade fosse melhor atendida. Eu confio muito, vou voltar no Dara, porque eu conheço muitas organizações sociais, né, eu estou há mais de 3 décadas trabalhando no setor cidadão, então, eu acho que um grande problema do Brasil é a desigualdade, e a insegurança que nós todos estamos imersos, ninguém escapa da insegurança. Então, se vo então a pobreza é o grande problema brasileiro. Então as pessoas falam sobre pobreza, tem discurso, tem tese de mestrados, tem PhDs, tem prêmios nobres falando sobre pobreza. Mas quem é que bota a mão na pobreza? Quem é que entende de pobreza? Eu vou falar agora, o Instituto Dara tem 3 décadas, ganhamos mais de 50 prêmios nacionais, recebemos prêmio do Robert Redford em Oxford, mas o Brasil, a mídia, não fala sobre isso. Eu não quero que fale sobre a instituição, eu quero que propague esse plano de ação familiar tão premiado e tão copiado no mundo. Só na África do Sul tem mais de 100 organizações usando o DNA do plano de ação familiar. E aqui no Brasil poucas pessoas conhecem isso. Então, se, o plano de ação familiar vira uma política pública federal, é grande parte se os políticos e se os empresários fizerem se debruçarem sobre os efeitos comprovados até de longo prazo dessa metodologia social, a pobreza e a desigualdade vai cair drasticamente. Até porque, Juliana, nós temos 8.000 CRAs, CRAs é Centro de Referência de Assistência Social no Brasil. Então todo mundo mora num CRAs. Só que esses CRAs estão sucateados. Em Botafogo tem uma assistente social, uma psicóloga, pouquíssimas pessoas para atender 5.000 pessoas.
Então, se você tiver CRAS DARA, CRAS com plano de ação familiar, você cai drasticamente, porque não tem milagre para resolver a pobreza. Não existe solução milagrosa. Você tem um custo para isso, em torno de mil e poucos reais por mês, por família, e leva 2 anos. Então, isso se é feito de uma escala, o Brasil é um país continental, os 8.000 CRAs, Nem parece um valor absurdo, o né? Brasil muda, mas tem que ter uma vontade política para isso acontecer. Eu diria, parceria público-privada. Os empresários têm que se envolver na resolução da pobreza. Essa já foi para minha próxima pergunta. Como é esse envolvimento no Brasil? Você citou aí muitos prêmios internacionais que vocês ganharam, muitos reconhecimentos, certificações e inclusive doações importantes, né, que vocês receberam de organizações internacionais. Como é essa relação de doação no Brasil? Olha, eu diria que a filantropia no Brasil ainda está numa fase inicial, o que é muito triste também, porque eu não sou americanófila, não estou apaixonada por todos os valores dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, em muitas cidades, em cada quarteirão tem uma organização social. Então, é aquela coisa, frase do Kennedy: não pergunto o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, em Seattle, se você é muito rico, você investe. Se você é acadêmico, você é do conselho da organização. Se você não é uma coisa nem outra, você é voluntário. Aqui no Brasil, você é cidadão só no voto, você não se voluntaria. Então, as doações, voltando à sua pergunta, o próprio DARA é tão reconhecido, o grande, desafio do DARA para continuar mantendo a qualidade e continuar se expandindo no Brasil e no mundo, só no Brasil nós já atendemos diretamente a mais de 100.000 pessoas e no mundo tá mais em torno de 1.000.000 de pessoas através de outros empreendedores que aprenderam com a gente. Mas por que que lá no exterior, principalmente na parte norte do planeta, não no sul do planeta, que é bem mais desfavorável à África, o Brasil, etc., né, eh, a cultura de filantropia é muito desenvolvida. As pessoas, elas sabem que se elas não forem de alguma forma filântropas, se elas tiverem, elas não ficam bem na sociedade, não se sentem bem. É um valor já consagrado. E aqui no Brasil está muito iniciando, e eu acho que na hora que os milionários brasileiros, né, na hora que e não é só recursos financeiros, mas se envolverem, doarem recursos, mas acompanharem, participarem como gestores das organizações, acompanharem a doação que eles fizerem financeiras, as dores e as alegrias das organizações sociais, o país muda. Vera, uma das críticas que existem ao SUS é a falta de a dificuldade de se elaborar dados, informações. Eu não sei se você concorda com isso e queria saber como isso poderia ser aprimorado, porque a gente sabe que o SUS hoje tem um postinho de saúde em cada cidade, em cada lugar, as campanhas de vacinação geralmente são muito bem-sucedidas, mas às vezes as informações não se cruzam. Olha, isso é verdade, mas isso não é o único problema. Isso é um dos problemas do SUS. Eu sei porque eu trabalhei 20 anos no hospital público e eu vi, quando eu entrei em 78, é como se eu estivesse num hospital americano, completamente bem equipado. E quando eu saí para me dedicar totalmente ao Instituto Dara, o Hospital da Lagoa fez assim, do ponto de vista, de equipamentos, até o próprio hemograma, um exame banal, era difícil de conseguir no hospital federal. Então, a falta de dados do SUS, ela nada mais é do que uma outra falta. Tem falta de pediatras nas clínicas de família, tem falta de medicamentos, às vezes, de doação de medicamentos, famílias que não podem pagar por medicamentos, muitas vezes você não consegue. Então, o SUS, de certa forma, que é uma ideia brilhante, você vê a diferença do que foi a pandemia nos Estados Unidos, que é um país muito mais rico que o Brasil, e a pandemia no Brasil. Os pobres foram muito mais bem assistidos do que nos Estados Unidos.
comparativamente falando. Então, E a vacinação foi bem rápida a também. va a A vaci partir do momento que a vacina chegou, a vacinação foi porque o brasileiro está acostumado, tem uma cultura de vacinação, não é contra a vacina, como muitos americanos e franceses, então a vacinação rapidamente, mas assim mesmo morreram 700.000 pessoas, quase 1 milhão de pessoas. Então o SUS é uma ideia brilhante, funciona num país continental de uma forma muito capilar e muito bem estruturada, mas é muito sucateado. Não é só o sucateio dos dados, o SUS não tem dado, o SUS muitas vezes não tem médicos. Tem médicos concentrados nas grandes cidades, nas pequenas cidades, está faltando médicos, está faltando enfermeiros. No próprio estado da Alagoas, às vezes tem os leitos da pediatria são fechados, porque não tem concurso para enfermeiro durante muito tempo. Quer dizer, faltam recursos humanos. Então tem que se olhar para o SUS com muito respeito, né, os políticos, e investir muito dinheiro na saúde. E na realidade controlar, haver um controle sobre transparência, porque é uma área que, se não for muito transparente, pode haver roubo. Aliás, é uma área que existe roubo. Então, é o dinheiro que é para ir para a saúde, que é o bem maior do brasileiro, está sendo sucateado, está sendo roubado. Então, quando você diz que não existem dados suficientes, não é só dados, é dados, são médicos, são aparelhos oftalmológicos para poder fazer exames. Então, na verdade, antes de ter dados, o SUS tem que ser, todo o dinheiro que chega para a área médica tem que estar num portal de transparência e tem que ter o controle da sociedade civil. sim, no caso de vocês, como que vocês conseguem unificar todas as informações que chegam das diferentes famílias? Essa pergunta é excelente, é a pergunta que eu queria que você fizesse. Nós, desde o início, né, como nós tivemos 5.000 horas de consultoria da McKinsey, nós, entendemos que nós tínhamos que estar tudo no mesmo sistema. Nós temos um sistema de TI muito robusto. Então, por exemplo, se você é médica e eu sou arquiteta, eu sei o que você está fazendo como arquiteta para aquela família. Então, todos os profissionais as 5 áreas do Dara, sabem o que os outros profissionais estão fazendo. Então, todos os dados estão nesse sistema. Então, você, como eu falei já, mas vou repetir, como a pobreza é multidimensional, essa multidisciplinaridade no sistema dá acesso às pessoas a entenderem todos os dados daquela família. Então, na hora da alta da família, todas as opiniões estão registradas no sistema. A gente consegue dar alta com tranquilidade porque existem dados que a gente pode mensurar. Hoje em dia a gente tem 15 indicadores para dar alta para a família. Então é algo extremamente moderno que, quando eu ouço os políticos falarem, eu falei: "Meu Deus, isso seria algo para implementar no Brasil como um todo, e para ontem". E principalmente para a primeira infância, que é o futuro do nosso país. Eu vim fazer uma palestra aqui em São Paulo, na PUC, para governantes da época, e com o ministro da época, que, faz alguns anos eu dei essa palestra, e falando sobre a primeira infância. E quando eu terminei a palestra, os governantes do Brasil inteiro se levantaram e aplaudiram. E eu fiquei tão, impressionada com isso, porque eu estava se falando sobre outros projetos de governo para a primeira infância, mas eles entenderam que o plano de ação familiar, que tinha um Criança Feliz, né, de leitura para criança, que é um projeto muito bom, mas não adianta fazer só numa área. Eles entenderam que o plano de ação familiar protege a criança, protege a primeira infância, ajuda a primeira infância a ter qualidade e diminui a desigualdade no nosso país. Tá ótimo, Vera, muito obrigada por essa conversa, foi um prazer. Eu que adorei, foi muito bom conversar com você, um prazer enorme. Obrigada.